Olá, vamos dando continuidade agora ao nosso assunto de isomeria. Nós vimos nas aulas anteriores a respeito da estereoisomeria. E de início nós falamos sobre as diastereoisomerias. Falamos sobre isomeria cis-trans e também sobre isomeria EIZ. Agora, nós dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos falar aqui a respeito da isomeria ótica. A isomeria ótica, ela é o tipo de isomeria que ocorre em compostos opticamente ativos. Ou seja, são aqueles compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas eles diferem no tipo de atividade óptica, ou seja, no desvio que eles fazem na luz polarizada. Bom, como nós entramos no assunto de luz polarizada, nós precisamos entender o que é a luz polarizada. E aqui eu coloquei para vocês um esquemazinho de uma polarização da luz. A luz ordinária, essa que nós vemos no nosso dia a dia, ela emite suas ondas eletromagnéticas nas mais diversas posições. Por exemplo, aqui nesse desenho da lâmpadazinha, veja que ele está emitindo a sua luz para cima, para baixo, aqui à esquerda, à direita, veja, nas mais diversas posições. O que acontece com essa luz quando ela é passada por um polarizador? E aqui eu coloquei como exemplo o polarizador de Nicol. O polarizador de Nicol, ele nada mais é do que um prisma formado por carbonato de cálcio. Quando ele passa por esse polarizador, o plano da luz polarizada, ele se mantém um só. Veja, novamente, aqui ele estava em todas as direções. Agora ele se mantém numa única direção. Então, neste ponto, eu tenho aqui a chamada luz polarizada. Então aqui eu tenho a luz polarizada. E quando esta luz polarizada, ela passa pela minha amostra, e esta minha amostra, ela tiver isomeria ótica, o que vai ocorrer? Ele vai desviar a luz polarizada ou para a direita ou para a esquerda. E aí então o meu aparelho vai indicar se ele está mostrando para a direita ou para a esquerda. E aqui está a visão então de quem está olhando para o aparelho. Então ele vai mostrar lá, desviou um ângulo X para a direita ou desviou um ângulo Y para a esquerda. Então ele ocorre o desvio da luz polarizada ou para a direita ou para a esquerda. E esse desvio da luz polarizada, ele ocorre quando dentro da meu composto aqui, eu possuo pelo menos uma molécula que contenha um carbono chamado carbono assimétrico. Ou seja, o meu composto, a minha molécula, ela deve ser assimétrica. O que é um carbono assimétrico? É um carbono que possui 4 ligantes diferentes. Ou seja, esses radicais que estão aqui, ó, radical 1, radical 2, radical 3, radical 4, esses 4 ligantes, eles devem ser diferentes entre si. Quando eu tiver os 4 ligantes diferentes, eu digo que este meu carbono, aqui que ele é representado com um asterisco, ele é chamado de carbono assimétrico. E quando eu tenho, então, minha molécula assimétrica, eu digo que eu tenho um enantiômero. Então, enantiômero nada mais é do que um composto que possui moléculas assimétricas. Lembrando que simetria é quando eu passo uma reta, um plano, e eu tenho quantidades iguais dos dois lados. Assimétrico, naturalmente, é quando eu tenho lados diferentes. Por exemplo, numa pessoa, se eu passo um traço justamente no meio aqui, e olhar um lado e olhar outro, as pessoas são assimétricas. Porque normalmente você tem as orelhas um pouco mais alta, outra um pouco mais baixa, e assim por diante. As pessoas são assimétricas. Agora, se eu pego uma bola e traço bem no meio dela um plano, um traço, eu vou ver que os dois lados são iguais. Aí é
é simetria. Bom, então, quando eu tenho a molécula assimétrica, o carbono assimétrico, eu chamo ele de enantiômero. E eu posso ter dois tipos de enantiômero. O enantiômero chamado destrógeno. O enantiômero destrógeno é aquele que desvia a luz polarizada para a direita. Veja, ó, destro, mão direita. Então ele desvia, destro, giro para a direita, ele desvia a luz polarizada para a direita. Ou então eu tenho o enantiômero levógeno. O termo levógeno, levo, vem de levus, que quer dizer esquerda. Então, levógeno, giro para a esquerda. Enantiômero destrógeno, giro para a direita. Enantiômero levógeno, giro para a esquerda. Dentro do meu composto, eu posso ter várias moléculas. Naturalmente, são milhares de moléculas. Mas eu posso ter compostos cuja minha molécula tem apenas um único carbono assimétrico. Ou posso ter moléculas com 2 carbonos simétricos. Posso ter moléculas com N carbonos assimétricos. Muitos carbonos assimétricos. E o que vai fazer com que eu tenha atividade ótica é justamente o número de carbonos assimétricos. Coloquei aqui para vocês um exemplo, ó, molécula com um carbono assimétrico. Vejam, e aqui no exemplo que eu passei para vocês, eu coloquei aqui como exemplo os 2-metilbutano. Então observem, eu vou fazer aqui esse exemplo para nós encontrarmos minha molécula assimétrica, meu carbono assimétrico. Veja, lembrando que o meu carbono, para que ele seja simétrico, ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Se eu olhar o meu primeiro carbono que aqui está, eu vou olhar as 4 ligações dele, assim, ó. Desse jeito aqui. Observem que em cima ele tem um hidrogênio, à direita ele está tudo isso aqui, ó. Embaixo tem um hidrogênio e à esquerda tem um hidrogênio. Então esse carbono ele não é assimétrico, porque das 4 ligantes que ele tem, 3 são iguais, 3 são hidrogênios. Passo para o meu outro carbono, este aqui, ó. Se eu olhar as 4 ligações dele aqui, ó, observem que este meu carbono, ele também não é assimétrico. Porque se eu olhar aqui, ó, em cima, ele tem um hidrogênio. Ao lado, ele tem o radical metil. Embaixo tem outro radical metil. E à direita tem o radical etil. Então, como eu tenho 2 radicais metil aqui, este meu composto, esse meu carbono, também não é assimétrico. Então, ele não tem os 4 ligantes diferentes, porque este e este são iguais. Observem aqui agora. Este meu carbono tem 2 hidrogênios. Então, como eu tenho 2 ligantes iguais aqui, 2 hidrogênios, ele também não é assimétrico. E este aqui tenho 3 hidrogênios, também não é assimétrico. Ou seja, nesta minha molécula aqui, eu não tenho carbonos assimétricos. Logo, se eu não tenho carbono assimétrico, este meu composto, ele não terá atividade ótica, ou seja, ele não vai desviar a luz polarizada. Mas observem agora, se eu fizer aqui uma pequena alteração, ó. Vou colocar aqui uma modificação na minha molécula. Veja, vou alterar ela. Aqui eu tenho agora uma outra molécula, né? Então observe que nessa minha nova molécula que foi colocada aqui, eu posso agora encontrar um carbono assimétrico. Veja, meu primeiro carbono, eu tenho aqui 3 hidrogênios. Então ele não tem assimetria. Agora este carbono que está aqui, veja, em cima aqui eu tenho um hidrogênio, à esquerda eu tenho o radical metil, aqui embaixo eu tenho o radical etil e aqui à direita eu tenho o radical propil. Então observem que os 4 ligantes deste carbono agora eles são diferentes.
Então, agora sim, este carbono é assimétrico. Então, esta molécula, ela vai ter isomeria ótica. Ou seja, ela vai desviar o plano da luz polarizada ou para a direita ou para a esquerda. Por que esse meu carbono assimétrico faz com que eu tenha atividade ótica? Porque ele tem imagem especular. O que é imagem especular? Significa que se eu colocar aqui um espelho aqui do lado, ele vai refletir do outro lado a mesma imagem dele. E este carbono, então, ele é chamado de carbono quiral. Quiral, o termo quiral vem de mãos. A minha mão, por exemplo, ele é assimétrica. Veja que se eu colocasse um plano aqui no meio, um espelho, o que ele vai refletir do outro lado? A mesma imagem dele, a outra mão. E elas não são sobreponíveis. Veja que se eu colocar aqui, ó, elas não são sobreponíveis. Veja, este dedo está do lado esquerdo, este está do lado direito, este está do lado esquerdo. Então eles não são sobreponíveis. Então isso que quer dizer uma molécula assimétrica. Ela tem a imagem especular dela não sobreponível. Então este carbono, que é chamado de carbono assimétrico, ele também é chamado de carbono quiral. Então o termo quiral, ele faz referência às mãos. Mas o fato dele ter atividade ótica, para que ele tenha atividade ótica, basta que ele tenha um carbono assimétrico. Ele tendo um carbono assimétrico, ele já tem atividade ótica. Veja, aqui eu coloquei um outro exemplo. Molécula com 2 carbonos quirais, 2 carbonos assimétricos. Lembrando que o meu carbono quiral assimétrico, ele é representado com o C de carbono e um asterisco. Observe, vamos ver aqui onde é que está o meu carbono quiral, o meu carbono assimétrico. Veja, se eu olhar o meu primeiro carbono, olhar as 4 ligações dele, ó. Observe que o meu primeiro carbono, à direita eu tenho tudo isso aqui, ó. Embaixo tem hidrogênio, à esquerda hidrogênio, em cima hidrogênio. Então este primeiro carbono que está aqui, ele não é um carbono assimétrico, não é um carbono quiral. Porque das 4 ligantes que estão nele, 3 são hidrogênios. Vamos ver o outro carbono que está aqui, ó. Veja, se eu olhar aqui as 4 ligações dele, observe que em cima aqui eu tenho um hidrogênio. Embaixo eu tenho a hidroxila. À direita eu tenho o radical metil. E à esquerda o radical metil. E à direita eu tenho tudo isso aqui, ó. Então observe que isso são diferentes entre si. Então este carbono, ele é um carbono quiral, ele é um carbono assimétrico. Então só o fato de eu ter ali um carbono assimétrico, ele já me garante atividade ótica na minha molécula. Então isso significa que ele vai desviar a luz polarizada. Bom, vamos olhar o outro carbono agora. Deixa eu desenhar o OH aqui que eu apaguei. Olhar o outro carbono. Veja que este é meu carbono que está aqui, ó. Em cima tem o hidrogênio, embaixo tem o cloro, à direita tem o radical metil e à esquerda dele está tudo isso aqui, ó. Então se você olhar os 4 ligantes dele, são todos diferentes entre si. Então este meu carbono também é um carbono quiral, também é um carbono assimétrico. E se nós olharmos o último carbono, veja, eu tenho 3 ligantes diferentes, ali 3 hidrogênios, então ele não vai ser um carbono quiral. Ele não vai ser um carbono assimétrico. Então nessa minha molécula eu tenho aqui 2 carbonos quirais, 2 carbonos assimétricos. Então naturalmente que essa minha molécula ela tem atividade ótica. Ela tem 2 enantiômeros aí. O que vai acontecer? Quando eu colocar a luz polarizada passando por ela, vai fazer com que essa luz seja desviada. Fórmula de Van Toff. A fórmula de Van Toff, ele faz com que eu calcule o número de enantiômeros ativos e inativos.
Ativos são aqueles que desviam a luz polarizada, inativos aqueles que não desviam a luz polarizada. Veja que a fórmula diz, o número de enantiômeros ativos é 2 elevado a N. N é o número de carbonos quirais, o número de carbonos assimétricos. Vamos pegar como exemplo essa molécula anterior aqui, ó. Então, se eu for fazer o cálculo, como é que eu faço? Ó? É 2 elevado a N, é o número de ativos. Então, é 2 elevado... Qual é o número de carbonos quirais que eu tenho aí? Nós vimos que carbonos quirais, ou carbonos assimétricos, eu tenho 2. Então, 2 elevado à segunda potência, elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, significa que eu tenho 4 isômeros ativos. Agora, quantos isômeros inativos? Para mim fazer o cálculo é 2 elevado a N menos 1. Lembrando que N é o número de carbonos quirais. Então, como eu utilizei o exemplo anterior aqui, está aqui, ó, 2 carbonos, então 2 elevado a N, N é o número de carbonos quirais, então 2 menos 1. 1 é da fórmula. Veja, 2 menos 1 dá 1. 2 elevado a 1, todo número elevado à potência 1 é o próprio número, dá 2. Ou seja, número de inativos é 2. Ativos 4, inativos 2. Normalmente, aliás, sempre vai acontecer, você vai observar isso, que o número de inativos é exatamente a metade dos ativos. E por final, nós temos a mistura racêmica. O que é a mistura racêmica? É quando o meu composto, que está sendo analisado, ele tem um número iguais de enantiômeros destrógeros e enantiômeros levógeros. Então, como eu tenho um número de moléculas iguais, o que vai acontecer aqui? Parte das minhas moléculas estão desviando para a esquerda, parte da minha molécula está desviando a luz polarizada para a direita. Como as quantidades são iguais, ocorre aí que a minha luz polarizada, ela vai passar direto assim, ó, vai passar direto. Ela não vai ser desviada nem para a direita, nem para a esquerda. Acabou a tinta da caneta, então aqui, olha, vai passar direto assim, ó. Ele não vai desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Justamente porque há quantidades iguais de desvio para a direita e para a esquerda. É a mesma coisa que você imaginar, um tanto está puxando para a esquerda, outro tanto está puxando para a direita, mas como quantidades são iguais, a luz polarizada passa direto. Espero que vocês tenham entendido. Vou colocar para vocês aí também um exemplo de como eu faço o cálculo novamente da fórmula de Van 't Hoff. Até a nossa próxima aula.